Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar iniciando o nosso quarto e último período do ano letivo. Dessa vez, nós iremos abordar aqui uma unidade temática da Educação Física, que é a dança. Hoje, nós iremos iniciar do começo, né, galera? Da origem da dança, como que a dança surgiu e alguns períodos da dança, a evolução da dança. Então, vamos lá. Os tópicos são dança na pré-história, dança na antiguidade, dança na Idade Média, dança no Renascimento, dança no Romantismo, dança no século XIX, aí nós temos a dança moderna, dança contemporânea. Vou falar para vocês da origem da dança no Brasil e trouxe algumas questõezinhas aqui para nós resolvermos. Antes de iniciar essa aula, antes de nós entrarmos no tema da nossa aula, na abordagem da nossa aula, eu quero lembrá-los de uma coisinha que eu sempre falo para vocês, que são as unidades temáticas da educação física. Vamos relembrar. A educação física ela não é apenas jogo, ela não é apenas esportes. Ela é dividida em 6 unidades temáticas. Vamos tentar lembrar comigo aí. São os jogos, os esportes, as danças, lutas, ginásticas e práticas de aventura. Essas são as unidades temáticas da educação física. Através dessas unidades é que nós trabalhamos durante toda a vida escolar de vocês, tentando levar para vocês experimentações e vivências para que vocês adotem hábitos saudáveis para a vida adulta de vocês, tentando também, obviamente, conscientizá-los da importância da prática de exercícios físicos, tá certo? Então vamos lá para a nossa aulinha. Dança na pré-história. A dança é uma das formas de expressão mais antigas usada pelo ser humano. Seus primeiros registros remontam à pré-história, mais especificamente ao período paleolítico, também conhecido como Idade das Pedras, por volta do ano 9.000 anos antes de Cristo. Os seres humanos já dançavam. Está aqui a imagem para vocês, pinturas rupestres que remetem a essa prática, a indivíduos dançando. Ora, pessoal, nesse período aqui, o dançar, ele acontecia meio que de forma inconsciente. Uma necessidade de comunicação. Através dos gestos, os indivíduos se comunicavam. E a música também, ela já professor, a música desde essa época, sim, através de qual som? Os sons da natureza, as palmas, a batida do coração. Isso era que ritmava com que esses indivíduos dançavam. Então, desde a pré-história, os indivíduos eles já dançavam de forma o quê? Ritualística para garantir a sua proteção, para garantir a sua sobrevivência. A dança tinha esse sentido ritualístico, todo essa envolvido de ritual nesse período aqui, certo? Então, desde a pré-história, o homem já dançava. Dança na antiguidade. Aí existem 2 períodos que eu dividi aqui para vocês. No Egito Antigo e na Grécia. No Egito Antigo, a dança cumpria a função religiosa. E para os antigos egípcios, dançar era uma forma de entrar em sintonia com os deuses. Tanto a dança quanto a música estavam relacionadas a eventos importantes da sociedade egípcia, como trabalho, festas e funerais. Olhem mais uma vez aqui essa palavra, religiosa, em sintonia com os deuses. A dança nesse período na antiguidade, na pré-história, tinha esse caráter religioso, tinha esse caráter ritualístico, homenagear alguém, dançar para algum deus. Acreditava-se que dançando aproximava-se mais dos seus deuses, certo? Tinha o quê? Dançando trabalho, das festas, nos funerais, ó.
Nós iremos classificar as danças numa próxima aula. Existe lá uma classificação da dança, que é a dança cerimonialistas que acontecem em algumas cerimônias. O funeral é considerado uma cerimônia. A dança na Grécia. A dança era uma manifestação cultural que fazia parte do cotidiano. Os gregos dançavam em festividades, olha aí mais uma vez, ó, rituais religiosos, procissões, casamentos e etc. Dependendo da ocasião, essas danças podiam ser executadas individualmente ou em grupo. Eu vou classificar para vocês as danças na próxima aula. Existem várias classificações relacionadas à dança. Existe uma forma de classificar que é relacionada à forma. Está aqui, ó, que pode ser individual, que é a solo, ou acontecer através de grupos, ou através de duetos. Nas peças de teatro, haviam danças coreografadas. Existe também uma classificação da dança que está relacionada à coreografia. Nesse período aqui, o que aconteceu na época da Grécia? Como toda a história da Grécia, a Grécia ela sempre colaborou bastante com a sociedade, com a humanidade, em relação aos seus ensinamentos. Então, a dança ela passou a ser ensinada nas escolas. Sócrates acreditava que, através da dança, o indivíduo ele encontrava o seu equilíbrio físico e emocional. Olha que interessante. Desde Sócrates já acreditava nisso. E hoje nós sabemos que a dança ela tem um caráter lúdico, de trazer divertimento, prazer, lazer, liberar aquela série de hormônios científicos hoje que hormônios aí que traz a felicidade. Sócrates já falava isso aqui desde a antiguidade. Então isso passou a ser ensinado nas escolas naquele período. Aí vamos para a dança na Idade Média. O cristianismo tentou combater a dança como um ritual de idolatria. Manifestações corporais como a dança também podiam ser consideradas pecaminosas. Aí chega a Idade Média, o que muitos de vocês conhecem aí como a Idade das Trevas, aquele período que a Igreja Católica teve um certo domínio global. Então, a dança para a Igreja Católica era considerada algo profano, algo pecaminoso. Se vocês perceberem nos conceitos de tudo que eu trouxe para vocês até ainda há pouco, está relacionado o quê? A rituais, a danças religiosas que tentavam de alguma forma ali homenagear algum deus, aproximar-se de algum deus. Então isso não era muito bem visto pela Igreja Católica nesse período. Só que ela teve uma grande resistência, resistência dos próprios camponeses que ali praticavam e da nobreza, existiam os bailes da nobreza. Então, a dança, ela teve uma certa decadência, assim como a educação física no geral. Teve uma decadência nesse período, aquela questão do culto ao corpo, o corpo sendo instrumentalizado, acabou que deixando de lado ali um pouquinho a educação física, a dança acabou que também sofrendo processo de decadência nesse período. Mas houve a resistência dos camponeses e da nobreza. Trouxe uma imagem para vocês aí, um baile acontecendo na nobreza. Aí a dança no renascimento, como o próprio nome já sugere, renascimento, renascer, ressurgir. Houve uma grande valorização da dança nas cortes, que incluía a dança em suas maiores festividades. Foi nessa época, nas cortes italianas, que surgiu o balé clássico. O primeiro grande espetáculo de balé ocorreu em 1581. O espetáculo Le Ballet Comique de la Reine. Então tá aqui, galera, ó, o balé clássico, ele já surge aqui, já começam a estudar a dança, a dar alguns movimentos, a dar uma certa rigidez coreográfica a essas danças. Passa a ser uma dança mais clássica, mais refinada, vestimentas específicas para esse tipo de apresentação. Tudo isso foi ganhando aqui, surgiu, teve um grande envolvimento aqui no Renascimento. Aí tivemos a dança no Romantismo. Foi muito fértil para a dança clássica na Europa, mais precisamente para o balé. É quando esse tipo de dança se consolida e torna-se uma das expressões artísticas
mais representativas do período, transmitindo todo o sentimentalismo, idealização e tendência a fugir da realidade, próprio do romantismo. Então, galera, tá aqui, ó, fuga da realidade, aquela entrar no mundo do romantismo. Aí eu trouxe uma imagem aqui de um espetáculo. As danças passaram a ser espetacularizadas, a serem apresentadas em palcos. Aí nós temos aqui uma apresentação que é a Gisele, que conta a história de uma camponesa que foi apaixonada por um homem e sofreu bastante ao descobrir que esse indivíduo já era comprometido, já era casada. Envolve também a história de muitas jovens que morreram ainda virgens. Então, tudo isso é encenado, é coreografado através desse tipo de apresentação. Dança no século XIX ficou marcada pela ascensão da valsa. De origem camponesa, a valsa invadiu os salões da alta sociedade, mas sem deixar de causar algum escândalo. Tá aqui, ó, ficou marcada pela ascensão da valsa, que era de origem camponesa, passou a invadir o que? Os bailes da nobreza. Professor, por que ela era vista como uma forma de algum escândalo, era escandalizada a dança da valsa, que hoje a gente vê que é uma dança tão bonita que acontece aí nos aniversários de 15 anos, no casamento, é uma dança respeitosa, é respeitosa. Na atualidade a gente vê aquilo ali como muito bonito, como muito delicado, mas nesse período aqui, a valsa era uma dança que ela acontecia juntinho ali, o casal dançava junto, e isso era visto com maus olhos pela sociedade, que era ali bem conservadora nesse período, vamos dizer assim. Aí outro marco importante do século XIX é a popularização e difusão do balé. Houve transformações importantes, como a introdução do título do tutu, saia feita de tule, e a consolidação da chamada dança das pontas dos pés, que caracteriza o balé até os dias de hoje. Então tá aqui, ó. Nesse período já surge aqui o quê? A introdução do tutu, que é a saia feita de tule, as sapatilhas, dançar nas pontas dos pés. Essa é a característica do balé. Começou a ser consolidado assim, tá certo? No século XIX. Dança moderna, primeira metade do século XX. Podemos chamar de dança moderna um conjunto de expressões que buscavam romper com a rigidez da dança clássica. Para isso, diversas técnicas foram elaboradas, a fim de trazer mais fluidez e liberdade aos gestos, investigando a fundo as inquietações e emoções humanas. Então, a dança moderna, ela já vem para romper com aquela questão da rigidez da dança clássica que foi imposta pelo balé. Já vem deixar aqui uma maior quê? Maior fluidez, maior liberdade de movimentos para o indivíduo, que se caracteriza como o quê? Olha, na dança moderna, os pés descalços, vestimentas mais leves, causar aqueles efeitos esvoaçantes que nós vemos em algumas apresentações hoje. Valorizava muito o quê? Valoriza muito o quê? A liberdade do dançarino. Não aquela dança coreografada, aqueles movimentos rígidos que devem ser executados com um certo grau de dificuldade e o indivíduo realizar ele com uma certa perfeição. Não, aqui ele já valoriza a liberdade desse dançarino, utilizando vestimentas leves. Dança contemporânea, meados do século XX até os dias de hoje. Nós iremos falar aqui já da atualidade. Assim como outras manifestações da arte contemporânea, a dança hoje traz diversas referências e inspirações, despontando por voltas da década de 60. Valoriza muito o trabalho no chão, que é o flow work. A improvisação traz da dança moderna essa questão da improvisação, da liberdade, da fluidez dos movimentos, rompendo com aquele padrão clássico. A criatividade do bailarino também é levada em consideração. Então, a dança contemporânea hoje tem essas características.
o trabalho no chão, a improvisação, a criatividade daquele dançarino, daquele indivíduo. E a origem da dança no Brasil remonta às primeiras expressões artísticas presenciadas. Alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus, os jesuítas, que invadiram aqui o Brasil, que veio ao país no século XVI, que indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. Nesse sentido, pode-se dizer que a dança indígena foi a pioneira no Brasil. Óbvio, pessoal, quem que vivia aqui antes dos europeus invadirem aqui e explorarem as nossas terras? Os indígenas, os índios. E eles realizavam também as suas danças. Aí vamos buscar lá o passado, lá a antiguidade, a pré-história como forma o quê? Religiosa, ritualística. Os índios já dançavam, certo? E por último, aqui eu trouxe aqui 3 questões para nós resolvermos aqui relacionada à dança. Vamos para a primeirinha, questão do Enem de 2016. Se o dançarino já preparou toda a sensação antes, ele não está no vazio, já está acabado. Nesse momento, vazio, e o seu corpo que está dizendo algo, não é você. Quando o ator está nesse momento de desistir, é nesse momento que ele deve continuar. É nesse momento que chega algo para quem está assistindo. Não importa tanto a coreografia e todo esse trabalho. O mais importante é isso, o vazio e como você continua com isso. Vocês já conseguiram identificar aqui mais ou menos o que esse texto está falando, em qual época está relacionada a dança desse período aqui? Vamos lá. O texto considera que um corpo vazio de som, sentimento e pensamento pode fazer qualquer coisa. Nessa concepção, a atuação do dançarino alcança o ápice da escolha. O ápice. Escolha uma opção. Significação do preparo. Existe toda aquela preocupação com o preparo do indivíduo para essa apresentação. A ausência de comunicação. Inércia em cena, consciência de movimento, ele precisa ter consciência do que ele vai executar, quais gestos motores ele vai fazer, ou a letra E, transcendência de si. Vamos para a resposta. Resposta correta é transcendência de si. É característica de quê? Da dança contemporânea, da dança moderna, que leva em consideração a criatividade, a leveza, a improvisação do ator, do dançarino. É a transcendência de si, é ele entrar ali, digamos, no estado de êxtase, escutar a música e ali executar seus movimentos. Outra questão, a dança deve ser considerada como uma expressão representativa de diversos aspectos da vida humana, podendo ser um tipo de linguagem corporal que permite a transmissão de sentimentos e emoções de afetividade, gestos técnicos, produção acrobática, espaço e tensão ou emoção e tensão. Letra A, galera, sentimentos e emoções de afetividade. Aqui eu estou falando para vocês da dança no geral. Não estou falando de uma dança como espetacularização, como uma apresentação de alguma peça, alguma coisa. Estou falando de uma dança como algo simples que o indivíduo pode realizar ali. E ele vai transbordar sentimentos, emoções de afetividade. E por último, eu trouxe aqui uma outra questão. Tem uma imagem, são traços característicos marcantes da dança moderna, exceto linguagem do corpo inteiro, baseiam-se na moda, intensidade dos sentimentos, comanda os gestos, os pés têm bastante importância, expressão de sentimento, ritmos e movimentos, os pés têm bastante importância. Os pés, eles não têm essa importância toda na dança moderna, tanto que eles dançam com os pés descalços. Rompeu com aquela questão do balé clássico, de ter toda aquela vestimenta, né? E deles ter, aqui na dança moderna já executa aquelas roupas esvoaçantes, tem uma certa liberdade, o dançarino tem uma liberdade para dançar. Então os pés
tem bastante importância. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?